Então, irmãos, nós vamos refletir nessa hora, à luz da palavra do Senhor, aquilo que Ele mesmo tem trazido para o nosso coração. Esse é o primeiro domingo de setembro. Nós estamos no 9º mês do ano. O mês de setembro, ele traz uma série de situações que nos convidam a refletir. Já destacamos aqui a questão do mês de missões nacionais. Já falamos sobre as ênfases que daremos também para a comunidade surda. Mas o mês de setembro tem sido, desde o ano de 2014, objeto da Associação Brasileira de Psiquiatria, que instaurou uma campanha chamada Setembro Amarelo. O mês de setembro tem sido um mês onde é dada uma ênfase também à sociedade parar para pensar sobre um tema tão sensível que tem nos ocupado. Há registros de que são cerca de 12 mil suicídios no Brasil por ano. São 12 mil suicídios no Brasil por ano. Mais de 1 milhão de pessoas se suicidam por ano em todo o mundo. Isso é uma realidade muito triste. É triste porque, como nós já falamos aqui, a vida é dom de Deus. Apesar dos desafios que nós enfrentamos, viver é algo maravilhoso. E quando as pessoas chegam nesse limite e entendem que a melhor opção é dar cabo das suas vidas, é algo que nos preocupa. E desse número tão grande de 12 mil pessoas que se suicidam no Brasil por ano, nós temos um grande número de jovens que estão entre esses. E jovens que são a expressão daqueles que sonham, daqueles que projetam, daqueles que querem conquistar. E quando um jovem decide que a melhor opção é retirar a própria vida, é um caso que nos entristece, é algo que marca profundamente o nosso coração. Desses números que nós apontamos aqui, 96,8% desses casos são pessoas que têm transtornos mentais. E por terem esses transtornos mentais, eles são levados a dar cabo à sua vida. E em primeiro lugar desses transtornos está a depressão, seguida de transtorno bipolar e abuso de substâncias. Diante desse cenário, irmãos, eu sou convocado a pensar com os irmãos sobre essa realidade. A realidade que toma o nosso tempo para reflexão, não apenas para pensarmos, mas para que, como igreja, como temos feito, agirmos de maneira diligente nas ações de cuidado. E eu queria propor, então, para uma breve reflexão nessa noite, o tema por uma pastoralidade do cuidado. E quando eu penso aqui na dimensão de uma pastoral, eu não estou pensando pura e simplesmente em um ofício daqueles e daquelas que são levantados para serem pastores ou pastoras. Eu penso a partir dessa pastoral que é ampla, que é atividade, é ofício da igreja. A palavra grega, poimen, é a palavra que foi traduzida por pastor, aquele que cuida, aquele que estende as mãos para amparar, aquele que zela. Então, eu quero ampliar esse tema saindo de um ofício que está atribuído a uma pessoa, um homem ou uma mulher, mas pensar numa pastoral comunitária. E quando eu uso a expressão pastoralidade, eu penso nesse sufixo dade, que nos convida a ser aquilo que nos constitui. Então, ao falarmos em pastoralidade, não pastoral, eu quero dizer com isso algo que possa ser a nossa própria, aquilo que é a nossa essência, aquilo que nos constitui, a nossa vocação. E a vocação da igreja é a vocação do cuidado. A igreja precisa ser sempre igreja cuidadora. E ao pensarmos na igreja como igreja cuidadora, eu queria convidar os irmãos a abrirem o texto, as suas Bíblias, ou acessarem aí no seu celular, no seu iPad,
o livro dos Atos, capítulo 20. Esse texto é uma narrativa muito significativa. Eu sou convidado sempre a visitar esse texto, que para mim, o narrador ele conseguiu expressar de maneira muito evidente processos de relações afetivas. Paulo, no seu ministério, ele se dedicou a servir ao Senhor, a colocar a sua vida, a se deixar queimar como uma vela para servir ao Senhor. E nesse processo de serviço, ele estabeleceu relações fraternais, relações de amizade, porque vida cristã precisa ser marcada por relações fraternais. Nós precisamos estabelecer um ambiente, porque o reino de Deus também é formado por amigos e amigas. Não pensamos apenas numa estrutura física ou num organismo que tem um CNPJ, mas pensamos nesse dinamismo relacional que é a igreja, as comunidades de fé. E Paulo então nutre com os seus irmãos, aqueles que são parceiros de caminhada, parceiros e parceiras de caminhada, ele estabelece uma relação muito profunda. E aqui está um Paulo relatando as suas experiências e reunido com irmãos e irmãs daquelas comunidades e sinalizando aquilo que ele imagina que acontecerá com a sua vida. Paulo, ele percebe que ele está chegando ao final da sua trajetória, da sua caminhada. Ele percebe então que os seus dias estão contados e que seu ministério na terra está chegando ao fim. E por estabelecer relações afetivas, o final dessa narrativa dá conta de que aqueles irmãos choraram ali. Choraram porque perceberam na fala do apóstolo Paulo de que eles não mais o veriam. E a amizade é marcada por essas vinculações. A gente quer estar junto, a gente quer abraçar, a gente quer sentir o cheiro, a gente quer compartilhar alegrias com as pessoas que nós amamos. Mas antes de chegar ao final dessa narrativa, no capítulo 20, versículo 28, dentre outras orientações que Paulo dá àqueles irmãos e irmãs, eu quero destacar uma. Ele diz assim, Atos capítulo 20, versículo 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. Ao pensarmos aqui numa pastoralidade do cuidado, de uma ação da igreja que reconhece que a sua constituição é cuidar, aquilo que nos anima, aquilo que nos aquece é nos movermos na direção do outro. Daí a palavra poimênica, é o movimento pastoral, é o movimento do cuidado, daqueles que cuidam. Paulo dá uma orientação e eu entendo que a gente precisa pensar sobre isso. Paulo começa dizendo, cuidem de si. Cuidar de si é tarefa primordial. Muitas pessoas, elas sofrem na sua existência porque não se permitem fazer o mergulho do autoconhecimento, saber quem são, saber das suas potencialidades, mas ao mesmo tempo estar consciente das suas limitações. É necessário fazer esse mergulho no ser, e nós somos movidos nesse frenesi da nossa sociedade, ao estarmos voltados para fora, para aquilo que é externo, e não nos permitimos muitas vezes fazer um autoexame, nos voltarmos para dentro, nos permitirmos olharmos a nossa realidade, aquilo que nos constitui, para definirmos então as nossas prioridades, para percebermos então onde nós podemos gastar as nossas energias. Paulo diz àqueles irmãos, em primeiro lugar, cuidem de vocês. E cuidar de si aqui não é individualismo. A proposta aqui não é viver para si mesmo. Cuidar de si aqui é essa consciência de que é necessário dar uma parada
para perceber como está a nossa saúde plena. É interessante que a Organização Mundial de Saúde, ao definir o conceito, o que seria hoje um conceito para a saúde, diz que é o estado mais completo, é o estado mais completo de bem-estar físico, mental e social. E saúde não é pura e simplesmente ausência de doença. Nós precisamos então, irmãos e irmãs, darmos essa parada para olharmos para nós, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa saúde. E nesse tempo então que nós temos recebido tantas notícias, das mais diversas notícias, é necessário então passarmos por um processo de limpeza da nossa mente, pensarmos nas coisas que são de cima. E nós conversávamos ontem, ao olhar esse texto do apóstolo Paulo, que nos convida a pensar nas coisas de cima, não significa uma alienação, esquecer como as coisas estão no nosso tempo, fugir da realidade, fugir do real. Porque quando Jesus orou ao Pai e nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a pedir: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, pensar nas coisas de cima não significa viver alienado das realidades do nosso tempo, do nosso chão, da nossa cotidianidade. Mas é entender que ao pensarmos nas coisas de cima, nós traremos para a nossa vida o ideal dos projetos que são projetos de Deus para nós. E muita gente tem sofrido, tem passado por problemas agudos mentais, porque tem poluído a sua mente com mensagens negativas, com mensagens que não edificam, mensagens que não produzem a emancipação do ser. E aqui o apóstolo fala: cuidem de si, é necessário parar. Nesse tempo, irmãos, como já temos dito aqui, tem aumentado o número de pessoas com distúrbios mentais, e é necessário estarmos atentos a isso para cuidarmos de nós mesmos. É lembrarmos daquela orientação que é dada quando nós viajávamos com mais frequência. Os que já viajaram de avião sabem, dentre uma das orientações que são dadas ali é que em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro em você e depois atenda o outro, um menor, uma criança, outro que tem carências ao seu lado. Se você não cuidar de si primeiro, você não terá condição de atender outras pessoas. E repito, cuidar de si aqui não é individualismo, mas cuidar de si é ter a consciência dos nossos limites. Nós somos seres carentes, nós somos seres limitados. O salmista, ele reconheceu isso, dizendo ao Senhor: o Senhor sabe da nossa estrutura, o Senhor sabe que nós somos pó. Então cuidar de si significa também reconhecer que temos limitações, que não sobreviveremos se não nos partirmos para um processo de colaboração, onde eu cuido do outro, mas eu também preciso ser cuidado. Como disse, nós temos as nossas carências. Então, cuidar de si é perceber as nossas limitações. Cuidar de si é também ter humildade para pedir ajuda. Quantas pessoas sofrem porque vêm nutrindo no seu coração lutas. A sua mente tem sido tomada por situações das mais diversas e ela se fecha em si mesma, ela não se permite se abrir, em estabelecer relações terapêuticas. Quando nós compartilhamos as nossas dores, quando nós compartilhamos as nossas lutas, é por isso que é importante sermos comunidade de fé. Só vale a pena sermos comunidade de fé quando estabelecemos essas relações de troca, onde eu abro o meu coração e eu sei que aquele irmão que conhece as minhas limitações e que reconhece que também é limitado, ele me ajuda a seguir, porque todos nós temos altos e baixos, todos nós temos bons e maus dias, e não é feio, como cantamos, pedir socorro. Não é feio pedir socorro. Tenha consciência da sua limitação. Você é um ser humano.
demasiadamente humano, como o filósofo declarou. Reconheça a sua humanidade. E ser humano é muito bom. E entender limitações também é nobre. É nobre compartilhar. Então não se feche nas suas lutas. Não se permita carregar as suas agruras sozinho. Paulo, quando escreve aos Gálatas no capítulo 6, ele estimula aquela comunidade: levem as cargas uns dos outros. Ele reconhece que temos cargas. A vida humana muitas vezes nos impõe cargas pesadas. E Paulo reconhece isso e ele sugere às comunidades de fé: compartilhem com os outros, levem as suas cargas uns dos outros. Cuidem de si sem ser individualistas, sem ser separatistas, exclusivistas, mas considerando e tendo consciência dos seus limites e tendo humildade para pedir ajuda. A igreja, enquanto família de Deus, deve ser hoje, como foi ontem, um espaço para ajuda recíproca e, simultaneamente, um espaço de disponibilidade para servir, inclusive aqueles que fora dela, que fora da igreja, têm necessidade de ajuda. Igreja precisa ser esse espaço de cura. A palavra grega terapeu. A igreja precisa ser um espaço terapêutico, um lugar de cura, um lugar de sanidade. Então nós precisamos reconhecer e fazer esse apelo à saúde integral. A modernidade, ela trouxe uma série de benefícios à experiência humana, mas a modernidade também trouxe consigo alguns processos de pensamento que geraram a ideia de uma fragmentação das pessoas. E é comum a gente ouvir falar de vida espiritual, de vida social, de vida psicológica, de vida financeira, e de alguma forma, ao separarmos isso, entendendo que pedagogicamente a gente pode usar essas formulações, não podemos perder de vista que o ser humano é um ser integral, a integralidade do humano. Então a minha espiritualidade vai bem com a minha saúde mental, que vai bem com a minha saúde física, que vai bem. É pensar nessa totalidade do indivíduo, como já dissemos aqui do conceito de saúde, é esse estado mais completo do bem-estar físico, social e não apenas a ausência de doença. E a gente pode ajudar demais alguém quando a gente para ouvi-lo. Mas se você não está bem, sequer para ouvi-lo, cuide primeiro de você e não faça do seu ouvido um instrumento que inicia positivamente, ou seja, parar para ouvir é algo positivo, mas se você não está com a sua saúde plena, no momento que talvez você entenda que precise falar, poderíamos correr o risco dos amigos de Jó. Não sei quantos de vocês que já conhecem, já leram a história de Jó, isso está no Antigo Testamento, nas Escrituras hebraicas, e a história de um homem que passou por uma situação de sofrimento. E em meio ao seu sofrimento, amigos vieram de longe. E é tão marcante essa narrativa que diz que durante 7 dias os seus amigos ficaram ao lado de Jó, calados, com ele sofrendo juntos, essa compaixão, o sofrer juntos. Mas aí chegou um momento que eles começaram a falar. E quando eles começaram a falar, como eles não tinham uma consciência exata de quem é Deus, de quais são os valores e quais são os princípios de Deus para a vida humana, eles começaram a dizer coisas a Jó. Talvez você e eu precisamos emprestar os nossos ouvidos para alguém, como Rubem Alves disse, a arte da escutatória, porque existem por aí muitos cursos de oratória. A gente fala demais, a gente fala em todos os lugares, a gente fala de todas as coisas. E Rubem Alves, ele falava da necessidade de desenvolvermos cursos de escutatória, a arte de ouvir.
E nem sempre, ao ouvirmos a história do outro, precisamos dizer alguma coisa. Talvez, ao emprestarmos o nosso ouvido para ouvir e dizer, olha, eu oro por você e oro com você. E os amigos de Jó, eles começaram a falar, a dizer a Jó como a vida deve ser e como Deus é. E eles disseram de maneira equivocada quem era Deus e o que a vida era. E prejudicaram mais do que ajudaram. Que bom que Deus de fato se manifestou a Jó e ele pôde dizer, hoje eu te conheço plenamente, hoje eu sei quem tu és, não pelo que as pessoas dizem, mas nós precisamos, irmãos e irmãs, como igreja cuidadora, entregar os nossos ouvidos também. Talvez as pessoas estejam precisando apenas ouvir, desabafar. Quantas vezes a gente conversa com alguém, a gente não diz nada, e a pessoa nos agradece e fala, como eu saí melhor dessa conversa, como eu saí melhor aqui, simplesmente porque encontrou alguém que parou para ouvir. É importante como igreja, a gente pensar desse cuidado pleno. E Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, que enfrentou o nazismo, os horrores daquele Estado que foi implantado ali na Alemanha, ele entendia no seu tempo também da necessidade desse cuidado espiritual. E a consciência de que esse cuidado espiritual não se dá puramente através de aspectos religiosos, mas pela promoção de uma busca de sentido, vinculada a uma condição existencial significante. E aqui novamente a gente retoma o ponto inicial, que é o voltar-se para dentro de si. E nós estamos voltados para fora, para conquistar, para as coisas, para consumir, uma vida orientada pelo consumo para fora. Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo polonês, ele escreveu, dentre tantos livros, um livro chamado Vida para o Consumo. E ele falava desse frenesi, dessa vida que é orientada para fora, para comprar, para adquirir, para ter coisas. E ele falava do risco de, nesse movimento, nós mesmos nos tornarmos a mercadoria, sem nos darmos conta, nesse processo de desenfreado do consumo. Muitas vezes eu e você somos a mercadoria. É por isso é importante fazermos um movimento de cuidado para dentro. Mas Paulo orienta também que aqueles irmãos precisam cuidar também da igreja. E aqui eu diria cuidar dos outros. Quando você percebe que você fez um exercício de cuidado, de perceber as suas limitações, de você explorar as suas potencialidades e ter humildade para reconhecer quando o limite chegou. Se você faz esse trabalho, você precisa entender também que você precisa se voltar para os outros, para cuidar dos outros. E muitas pessoas estão sofrendo nesse momento. E o que é pior, muitas pessoas estão sofrendo sozinhas nesse momento. Leonardo Boff, ele falou que a solidão do sofrimento, ela é pior do que o sofrimento. E a gente pode então ter essa sensibilidade de nos voltar para as pessoas, num processo de uma inteligência solidária. Usar a nossa capacidade intelectual para sermos solidários. Um filósofo e educador colombiano, Bernardo Toro, ele falava desses dois tipos de inteligência. A inteligência guerreira, que é essa inteligência que quer consumir, voltada para fora, voltada para a conquista, voltada para o ter. Mas a inteligência solidária é a inteligência que entende que pode ter, mas o ter é para compartilhar. De que nós temos recursos intelectuais, de habilidades, e esses recursos e essas habilidades precisam ser compartilhadas. Por isso, no mesmo capítulo, no capítulo 20 de Atos, versículo 35, o apóstolo Paulo, ele relembra as palavras de Jesus, e não há registro dessas palavras nos evangelhos canônicos, mas ele diz que são palavras ditas do próprio Jesus, que melhor coisa é dar do que receber.
E ao pensarmos no dar aqui, não significa apenas recursos financeiros, não significa apenas dar mantimentos, mas dar tempo às pessoas, dar ouvido às pessoas, nos voltarmos para elas usando a nossa inteligência solidária que percebe nas entrelinhas como as pessoas estão, e nós vivemos num tempo onde estamos mergulhados e aqui nas nossas próprias coisas e precisamos também desenvolver esse tipo de inteligência, da inteligência solidária. Irmãos, esse é um tempo de cuidado. Esse é um tempo de sermos despertados como a igreja a sermos aqueles e aquelas que cuidam dos outros. Estabelecer relações terapêuticas. Mas faça esse exercício em casa também. Cuide da sua saúde. Não se permita se deixar poluir por mensagens que vão levar você a estados mentais prejudiciais à sua vida, à sua saúde. Cuide da sua saúde mental, se alimente daquilo que são coisas boas. E aqui, a primeira carta de João, capítulo 3, que nos acompanhará durante esses movimentos de ação, nesse mês de mobilização da campanha de missões nacionais. No capítulo 3, versículo 1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. É preciso então lembrarmos da grandeza do amor de Deus. Por isso nós cuidamos de nós mesmos. É importante lembrarmos desse amor doador. Por isso nós cuidamos de nós mesmos e cuidamos das outras pessoas. Porque esse grande amor estabelece para homens e mulheres uma nova condição. Gera nesses homens e mulheres a possibilidade de uma emancipação. E aqui eu concluo dizendo o seguinte, que o cuidar dos outros significa também dar a ele as condições de seguir os seus próprios passos. Temos muitos psicólogos e psicólogas na nossa comunidade. E ao caminhar longamente com seus pacientes, eles não fazem porque ficam ali, colocam na pessoa uma dimensão de serem reféns da sua atenção, mas porque o processo, ele é um processo contínuo de cuidado, mas é claro que esses profissionais trabalham para emancipar o indivíduo, para que o indivíduo não seja dependente, porque o ser humano precisa desse bem-estar pleno, e o Evangelho tem poder para isso. Então, ao reconhecermos a grandeza do amor, nós cuidamos de nós mesmos. Ao reconhecermos que esse amor é doador, nós cuidamos dos outros. Mas ao reconhecermos que esse amor estabelece para mim e para você uma nova condição, é importante que esse cuidado seja acompanhado desse espírito emancipador, que só o Evangelho pode dar. As pessoas precisam ser potencializadas com essa graça para andarem com as suas próprias pernas, não no individualismo, mas ao andarem com as suas pernas, se mobilizam para alcançar um número maior de outras pessoas que também deverão ser emancipadas. Vamos cantar, irmãos, essa canção então, que fala do cuidado, do reconhecimento de que nós temos altos e baixos. Talvez você esteja, querido, que nos acompanha agora, passando por um vale. Você está no processo do declive, da vida que está numa situação de limite. Mas saiba que o Evangelho é esse poder que pode restaurar você. E como igreja nós somos mobilizados nessa direção também do cuidado com o outro, da escuta ao outro. Que esse mês, e não apenas o mês de setembro, que é desse marco da campanha do Setembro Amarelo, mas que como igreja a gente possa ver esses números diminuindo, esses números que nos assustam, possam diminuir através do poder do Evangelho e da ação da igreja, uma igreja terapêutica, uma igreja cuidadora. Vamos cantar?